Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de julho, Independência Americana, feriado nos Estados Unidos. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos aqui falar agora de Ibovespa, futuros, índice dólar, bem como Petrobras, Vale e os ativos aqui que estão listados acima. Ainda tem mais ativos aqui para frente. Começando aqui por Ibovespa num pregão que estava totalmente lateral, ganhou força nas duas últimas horas de pregão. Se a gente pegar aqui o gráfico 60 minutos, ganhou força nas duas últimas horas de pregão. Um pregão onde, se a gente olhar para o volume muito abaixo da média, então volume fraco. Na realidade é até uma característica nesse momento, é uma característica de volume fraco no movimento de subida. Então é bom a gente ficar atento aí em patamares de resistência que o Ibov pode alcançar, que nesse momento não tem nada contrário ao teste dessa região aqui de antigo fundo, na faixa dos 75.336 pontos, ou seja, o Ibov, que no pregão de hoje está com alta de 1,68%, está dentro do leilão de fechamento. Aí para sair do leilão de fechamento, já tem alguns ativos aqui saindo do leilão de fechamento. Tem essa região de resistência importante. Se olhar para o gráfico semanal, vou jogar o gráfico semanal do lado de cá, a gente pode observar que em termos de resistência intermediária, a gente poderia olhar para o topo anterior aqui, essa região de topo anterior, que é a região de 77.000 a 78.000 pontos. Se eu colocar o Fibonacci, o Fibonacci em cima desse movimento de baixa, a gente pode observar que essa região que eu acabei de mencionar, 77, 78 mil pontos, principalmente mais para 78 mil pontos, é quase 50% do que caiu, seria o recuo do índice. O índice está dentro do movimento de subida no gráfico semanal. E a região dos 76 mil pontos é 38,2% do que caiu. Enfim, chegando aqui nesse nível do gráfico diário de 75.300 a 76.100 pontos, que é a região de 38,2%, ficar atento que pode trazer aqui alguma sinalização de baixa, é um local onde tende a entrar pressão vendedora. Então é um ponto aí de avaliação da atual força por parte dos compradores, a tendência aqui de alta nesse momento para o Ibov. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever de forma gratuita. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e clica em se inscrever, passar o mouse em cima de daltonvieira.com, da logo, e clica em se inscrever, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Futuros. Mini índice gráfico de 60 minutos, topos e fundos ascendentes, segue em tendência de alta. Né? Até colocando aqui a questão das médias, a gente pode ver que está em tendência de alta, se sustentou acima da média, ficou de forma lateral boa parte do dia e conseguiu romper aqui, basicamente nessas duas últimas horas de pregão. Aqui já está acontecendo a última hora de pregão, das 17 às 18 horas, esse candle aqui que está caindo já 0,15%. Enfim, está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Mantendo-se dentro desse movimento de subida, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta compradora através de topo de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Para gerar sinalização para a ponta vendedora, o ideal é que esticasse mais para cima para proporcionar alguma sinalização de baixa no G60 ou mesmo no gráfico diário. Essa sinalização de baixa podendo acontecer aqui, ó, nessa região de fundo anterior, isso com um ajuste já do preço na faixa de 75.636 a 76.025. Enfim, nessa faixa aqui de fundo anterior, chegando o G60 esticado aqui para cima, no único movimento de subida, pode trazer oportunidade mais para a ponta vendedora, através, por exemplo, de gerar um sinal de baixa no G60 ou no G30 e favorecer, buscar a venda de pivô de baixa ou de topo descendente no gráfico de menor periodicidade. Se o mercado reverter forte aqui para baixo, principalmente voltando para baixo desse nível que eu vejo como um ponto mais importante de suporte ali para agora para o índice, na faixa dos 74.420 a 74.400, voltando para baixo desse patamar, fica mais para a ponta vendedora, através de topos descendentes para baixo dessa região. E para venda aqui nesse caminho para cá, ficar atento justamente nessa faixa de suporte que eu acabei de mencionar, logicamente que antes tem uma região intermediária de suporte em 74.790, região aqui de topo anterior. Dólar, no pregão de hoje, dólar apresentando também alta de 0,42%. Dólar segue apontando para cima, superou ao máximo pregão anterior, parou em cima de um patamar de suporte e mantendo seu viés de alta do gráfico semanal, gráfico mensal, gráfico diário, está tudo alinhado para cima. Dólar segue apontando mais para cima, G60 todo um processo de correção. A gente pode ver que depois que aconteceu essa máxima, o dólar está indo mais lá para cima, ou seja, segue ainda com um viés mais de romper, um viés altista de romper
é essa região aqui de resistência na faixa dos 3.931. Então, por enquanto, dentro desse movimento de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Para gerar alguma opção de venda mais interessante, que apoie um pouco mais a operação na ponta vendedora, para baixo desse nível aqui, seria o principal nível de suporte, região de 3.912. Tá? 3.912 é o principal nível de suporte que eu identifico aqui no dólar nesse momento. Veio para baixo desse patamar, passou a gerar topo descendente no gráfico de 10, 5 minutos, ou pivô de baixa, mais para a ponta vendedora. Enquanto estiver acima desse patamar, risco maior para a ponta vendedora e mais favorável para a ponta compradora através de pivô de alta ou fundo ascendente no gráfico de 10, 15 ou 5 minutos. PETR4 no pregão de hoje, alta de 5,43%. O ativo passou boa parte do dia de forma lateral, travado e simplesmente nas duas últimas horas de pregão. Uma hora de pregão aqui gerou 3% para cima e depois 2,73% para cima. Já saiu aqui do leilão, fechou realmente com alta de 5,43%. A PETR4, se jogar no gráfico semanal do lado de cá, ela tem aqui um topo anterior que ela já está trabalhando acima, que é na região 17,40. E se eu olhar para essa região aqui, é o outro nível de resistência, que é um fundo no gráfico diário. Vou colocar o gráfico diário, vai ficar mais claro para perceber esse fundo aqui, ó, essa região de fundo anterior. Essa região de fundo anterior está localizada em 18,48 a 18,74, zona de resistência que ela está basicamente entrando aqui nesse nível. E se a gente colocar, jogando o gráfico semanal para limpar um pouco a tela e trabalhar aqui com o Fibo em cima desse movimento de baixa, a gente pode ver que a Petro, em termos de retração de 38,2%, está aqui nesse patamar em 19,28, ou seja, poderia ir um pouco mais acima, mas é bom ficar atento na região de resistência que eu acabei de comentar aqui do gráfico, principalmente visível no gráfico diário, junto com a média móvel de 13 períodos, e o ativo já dando uma boa estilingada aqui para cima no gráfico diário, um único movimento aqui para cima no gráfico diário. Mas se a gente observar no gráfico diário, nesse momento, fora o fundo lá para trás, o próximo nível realmente de resistência vai ficar justamente na retração de 38,2% de tudo que caiu. Então, Petro aí sem nenhuma sinalização para baixo neste pregão e nem no gráfico de 60 minutos, nenhum indício ainda de queda para Petro. Olhando aqui para Vale 3, no pregão de hoje, candle ali basicamente de recuperação, deixando a sombra inferior, uma estabilidade de 0,15%, ativo para gerar uma oportunidade, pelo menos para mim, um pouco mais para arriscar uma compra de um fundo ascendente, teria que gerar um candle bastante forte para cima, melhor ainda, para cima dos R$ 49,20. Fechando para cima dos R$ 49,20 seria mais relevante. E para recuperar a tendência de alta, vir para cima dessa máxima aqui, que é a máxima da semana passada, localizada em R$ 50,10. Mas por enquanto a Vale continua dentro de um movimento de baixa. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, aqui do lado esquerdo, a gente pode perceber que a tendência no G60 é de baixa e o movimento de subida do pregão de hoje foi muito fraco. Então fica mais para a continuidade da tendência na Vale, ou seja, a continuidade do movimento de baixa na ação. Então, enquanto não gerar nada contrário a isso, a perspectiva maior no curtíssimo seria essa de continuidade do movimento de baixa. Por isso que eu menciono que para entrar comprando ela teria que gerar algum sinal forte por parte dos compradores para fazer alguma compra de swing trade no ativo. Braskem no pregão de hoje acionou a nossa saída. Eu tinha falado em botar o stop em R$ 50,10 na última videoanálise, foi isso que eu fiz no pregão de hoje. Ela abriu com alta, mas perdeu força e fechou aqui com queda de 1,59% em 49,60. A saída aconteceu ali na faixa dos R$ 50,10. Essa operação trouxe então uma perda de 0,83%, capital total uma redução de 0,09%. Isto porque a entrada aqui tinha sido na faixa dos 50 e 51, o ativo anda 4 pregões e não vai muito acima. Perde força justamente nesse patamar de resistência, por esse motivo trabalhei com um stop bem mais curto, que o stop inicial era aqui nesse ponto. Ainda continua sendo um ativo para ficar monitorando aqui o comportamento do preço nessa região, pois ainda fica com viés aqui de alta devido ao gráfico semanal principalmente. CL3, ativo que está com a tendência para mim indefinida, fazendo algo nesse sentido, mas dependendo de uma sinalização positiva na região que se encontra ali dos R$ 16, seria uma possibilidade de arriscar uma compra. Por exemplo, superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas. Ela tem uma resistência aqui relevante que ela vem respeitando. Se observarmos aqui essa região de dois fundos ali anteriores, respeitou aqui nesse ponto e respeitou aqui nesse ponto. Então são 3 toques nessa região. Então uma região um pouco mais pesada em termos de resistência. Mas por enquanto está funilando mais aqui no patamar de resistência e tem um espaço até razoável ali
para a média entre as duas médias. Isso pode favorecer um movimento de subida, se conseguir romper essa região, ganhar uma aceleração para vir nessa região de topo anterior, que também é outro fundo ali, ó. Mesma característica daqui, ó, da chamada mudança de polaridade. O antigo fundo funcionando como resistência, o antigo suporte funcionando como resistência, e aqui também o antigo suporte funcionando como resistência. Tá? Então, seria o próximo andar do ativo, se conseguir ultrapassar essa região aqui na casa dos 16,40, reforça uma chance maior de ir buscar um outro patamar que seria mais próximo ali da região dos 17,20 a 17,40. FLRY3, ativo que a gente está na ponta compradora, fechou aqui em 26,74, com uma leve alta de 0,91%. Seguimos aqui sem nenhuma modificação em relação à nossa entrada. Só considerando que, como o ativo já vem aqui, está dentro de um pivô de alta, tendência de alta de curto prazo, a média já acima do candle que gerou a entrada, já poderíamos até trabalhar com stop um pouco mais curto em 25,55, mas por enquanto segue aqui mais positivo para cima. O desafio principal dessa ação vai ficar na faixa ali dos 27,30 a 27,50. Sabesp, ponta compradora também a gente está dentro, bastante afastamento entre essas médias. Espero que ela consiga ganhar força a partir do pregão de hoje, que fechou na máxima, apesar de ser um pregão menos relevante, ou seja, o volume baixo, né, a observação do volume aqui bem muito baixo, mas o fato é que o ativo continua aqui dentro de um movimento de subida e conseguiu fechar acima da média, então esse é um ponto positivo. Já reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de ontem, 23,02, e a partir da abertura do próximo pregão já poderia trabalhar com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 23,24, ou seja, já seria um stop bem curto caso ela venha acionar. Isto porque, depois dela ter feito esse movimento de subida ainda dentro desse movimento de baixo, não seria interessante, na minha avaliação, ela fazer algo nesse sentido aqui. Então, por esse motivo, poderia trabalhar com stop aqui nesse nível, stop reduzido na operação, que o stop inicial era aqui, depois foi reposicionado para cá, e depois para cá. Enfim, a gente está trabalhando ainda no ativo que não reverteu sua tendência de baixo, por esse motivo, uma cautela extra em relação ao posicionamento do stop. Destaques aqui do pregão, ELET 3, alta de 18% basicamente. Essa alta de 18% anulou a tendência de baixa, ou seja, abriu com gap de alta, superando aqui uma zona de resistência e principalmente superando esse topo e fechando acima desse topo. Logo, essas duas faixas de preço que eu estou mencionando, mostrando aqui, esse desenho aqui que eu acabei de mostrar, tende a servir como um patamar de suporte para avaliar a compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta após alguma correção no gráfico diário, correção no preço ou no tempo, ou seja, o gráfico diário fazer algo nesse sentido. Bate ali ou vem até um pouco, pode vir até um pouco mais para cima, mas eu aguardaria ou uma correção mais lateral, uma correção mais fraca, ou uma correção até mais forte aqui para buscar a compra de fundo ascendente no ativo. Os desafios para a ELET 3, nesse momento, é esse topo aqui anterior localizado em 16,34 e depois a região de gap, que é essa região aqui de fundo anterior. Gap inteiro, essa região aqui com essa região de fundo anterior. Então começa ali, primeiramente, 16,34 a 16,57 e aí depois outro nível mais relevante de resistência na faixa dos 18,05 de 17,28 a R$ 17,75. Essa seria a próxima zona de resistência, antigo suporte para ELET 3. Então, para qualquer, apesar da forte alta do dia, eu não encaixo entrada e também fechamento acima desse topo anterior, não encaixa entrada de rompimento no primeiro momento, por ser aqui o quinto candle desse movimento de subida que está fazendo um rompimento. Então eu prefiro aguardar o chamado pullback do preço, ou seja, o retorno do preço, ou uma correção, um descanso aqui do preço para avaliar a compra de pivô de alta ou de fundo ascendente, preferencialmente de fundo ascendente em cima desse papel. Olhando para o gráfico semanal, o principal nível de resistência na faixa de R$ 17,77, aqui fundo anterior do semanal. A tendência do semanal, apesar da forte alta na semana, continua sendo de baixa. E por último aqui, Marfrig, pregão de hoje, alta de 5,24%, então uma alta relevante para o ativo, que vai conseguindo fechar ali levemente acima de uma zona de resistência que ela vinha respeitando, ou seja, aqui tinha um topo que ela oscilou acima, não conseguiu se sustentar acima, novamente testa essa região, não consegue, e aqui de novo testa, não consegue, e agora consegue fechar acima. Então é um ativo que vai conseguindo fazer isso depois dessa mínima aqui, ela está no seu nono candle para um movimento de subida. Então é um papel que
poderia buscar entrada através de um gráfico de 60 minutos, alguma correção no gráfico de 60 minutos para fazer pivô de alta ou fundo ascendente. Jogando o G60, tá aqui, vou jogar o G60 até do lado de cá. Então tem um movimento mais esticado para cima. Se ela passar a usar numa correção essa região aqui, um pouco ali abaixo de 8,50 como um patamar de suporte para fundo ascendente, ou ficar trabalhando aqui acima e gerar pivô de alta, seria a possibilidade de trabalhar na ponta compradora dentro da minha metodologia. Não significa dizer que não está gerando entrada aqui esse candle de hoje. Para alguns pode ser uma entrada devido a esse fechamento aqui acima de toda uma zona de resistência. A superação da máxima do candle de hoje aumenta a chance de continuidade do movimento de subida, gráfico semanal bem travado. Então eu aguardo alguma correção, seja no diário ou no gráfico de 60 minutos, por conta de ser aqui um nono candle do movimento de subida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.